Bom dia! Hoje nós iniciamos a terceira fase, amém? Onde nós vamos buscar de Deus o que nós deveríamos aprender e orar para que o que Ele queria nos falar com toda essa situação realmente sente no nosso coração, para que situações semelhantes não precisem se repetir conosco ou caso aconteça, nós estejamos preparados, amém? Vamos aprender a lidar com isso e ver o que Deus tem para nos ensinar. Então, a terceira fase, que nós começamos agora com mais 10 dias, ela tem o título O que temos que aprender ou o que deveríamos aprender, ou o que podemos aprender, mas enfim, o que vamos aprender com isto. O dia 21º diz assim: a primeira lição, no caso, a primeira coisa que nós deveríamos aprender e tentar entender disso tudo que aconteceu é o amor de Deus e o poder do arrependimento. Amém? Nós vamos falar vários versículos aqui exemplificando como o amor de Deus e o poder do arrependimento realmente podem nos conduzir a uma nova história pessoal e a uma nova história como sociedade também. Amém? A primeira passagem que fala sobre o amor de Deus está em João capítulo 3, versículo 16, que eu acho que de tudo que Deus fez por nós, que prova o seu grande amor, eu acho que nada se compara ao fato de Jesus Cristo ter entregado a vida dele na cruz do Calvário para nosso arrependimento e salvação. Amém? De tudo que Deus fez por nós, eu acho que nada é capaz de se comparar a isso. Diz assim, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus enviou o seu Filho amado, amém? Para que nós pudéssemos obter a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né? Que antes ele era unigênito, porque o homem, quando pecou, deixou de ser parte, passou a ser apenas criatura de Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo unigênito, o único Filho de Deus, para a terra, para que ele se tornasse primogênito, ou seja, o primeiro filho, mas não o único. Então, Jesus Cristo veio à terra para que nós pudéssemos novamente nos aproximar de Deus e sermos chamados filhos de Deus. Inclusive, aqueles que no Velho Testamento morreram na fé, foram por Jesus Cristo ressuscitados na sua ressurreição e puderam ir aos céus. Muitos dos que dormiam apareceram aos discípulos e aos apóstolos juntos na ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, aqueles que estavam, vamos dizer assim, dormindo, obtiveram a salvação por meio de Jesus Cristo. Porque até mesmo os grandes heróis da fé não se salvariam sem Jesus Cristo. As pessoas do Velho Testamento que nós tanto admiramos, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, não obteriam salvação. Tanto é que eles saíram do cativeiro, eles não foram ao inferno, porque as suas obras não eram dignas de um inferno, eles tinham fé em Deus. Mas eles também não podiam ir ao céu e ser aceitos na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ainda não havia morrido, Não havia morrido e nós não estávamos justificados diante de Deus para ter direito e acesso ao céu. Mas pelo sangue de Jesus Cristo fomos justificados diante de Deus, todos nós, inclusive os heróis da fé que estão no Velho Testamento, que nós tanto citamos, como Abraão, que não foi apenas um herói, ele foi o patriarca, ele foi o primeiro, aquele que começou a fé de Abraão. Nós temos Samuel, nós temos José, nós temos tantos heróis da fé, também temos mulheres, a profetisa Ana, a profetisa Débora, Esther, tantos homens e mulheres, heróis da fé. Nós temos de exemplo, eles só puderam obter a salvação
a partir do momento que Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário, porque Ele quem nos justifica, porque é impossível que nos justifiquemos a nós mesmos. Foi necessário que alguém sem pecado morresse para que todos nós obtivéssemos salvação. O unigênito de Deus foi entregue para que ele deixasse de ser unigênito, deixasse de ser o único e passasse a ser o primogênito, o primeiro de muitos, amém? Então Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi ao inferno, lutou por 3 dias com Satanás, venceu o inferno, os seus anjos, seus comandados, ressuscitou, né? Pregou aos discípulos a sua ressurreição, foi ascendido aos céus, hoje está à direita de Deus, e ele passou por tudo isso para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então Jesus passou por tudo isso para que nós tivéssemos a vida eterna. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender no meio de tudo isso é que quando uma coisa acontece de muito ruim na nossa vida, a primeira sugestão de Satanás sobre os nossos ouvidos é: Deus não te ama, ou em alguns casos até Deus não existe. Por que isso estaria te acontecendo se Deus te amasse e existisse? É a primeira coisa que o diabo sugestiona na nossa mente. Mas nós não podemos esquecer da consequência do pecado no Éden. Nós não podemos agir como se inocentes fôssemos. Nós não somos inocentes. Nós fomos inocentados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos agir como se fôssemos inocentes. Amém? A pessoa quando levanta esse questionamento, se Deus me amasse e fosse real e existisse, fosse bondoso, as coisas não estariam acontecendo da forma que acontecem. A pandemia não viria ao mundo. A pessoa que age assim, ela age como se não tivesse pecado. Como se ela fosse absolutamente inocente. Não é. Não é. Nós não podemos ignorar as consequências do pecado que foi cometido no Éden. Tá? A pessoa quando faz isso, ela está ignorando as consequências do pecado cometido no Éden. Nós não somos inocentes. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. No Éden nós pecamos. Nós escolhemos, Deus nos criou, Deus criou o mundo, Deus criou tudo o que há. Tá? E Ele nos colocou no jardim do Éden. Mas nós, utilizando o livre-arbítrio que Ele nos deu, escolhemos nos afastar dele, através do pecado. Então, nós não podemos escolher nos afastar de Deus e, ao mesmo tempo, cobrar que Ele nos proteja. Não faz sentido. Ou faz? Né? Não podemos agir como se inocentes fôssemos. Não podemos ignorar o pecado das trevas. Não podemos ignorar a força do pecado contra Deus. Não podemos agir como se fôssemos inocentes. Não podemos. Nós pecamos e escolhemos nos afastar de Deus. Tá? E esse pecado no Éden tem toda uma consequência. Nós teremos que agora, para ser salvos, além de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, né, além de sermos justificados e termos fé em Jesus Cristo para obter a salvação, outra consequência é que, né, dentro de algum tempo, este mundo nós seremos transportados ao reino do Filho de seu amor de forma não espiritual, mas de forma real, a Nova Jerusalém. E o pecado que agora existe, né, vai ser condenado no nosso corpo terreno, que nós temos agora, mas nós receberemos um novo corpo, um corpo de glória. Então esta é a solução que Deus nos trouxe para a ofensa que lhe fizemos no Éden. Então nós não podemos agir como se inocentes fôssemos, porque não éramos. Nós escolhemos nos afastar de Deus, nós escolhemos ofender Deus. E agora Ele enviou Jesus Cristo para que esse relacionamento pudesse ser reestabelecido, mas
Nós não podemos ignorar as consequências do pecado no Éden e não podemos agir como se fôssemos inocentes, porque não somos. Tá? Nós pecamos no Éden e agora nós temos que lidar com as consequências disso. Né? Não somos apenas... Deus nos faz filhos, não nos faz crianças mimadas. Deus nos faz filhos. Não irresponsáveis e incoerentes, filhos. Né? Então não podemos dizer, como é que isso está me acontecendo? Se Deus, como é que isso está acontecendo com o mundo? Como é que isso está acontecendo comigo? Se Deus me ama. Poxa vida, foi o homem que escolheu se afastar de Deus? Agora quer cobrar de Deus? Não. E ainda que o homem tenha escolhido se afastar de Deus, ainda que o ser humano tenha escolhido se afastar de Deus, ainda que tudo isso tenha acontecido, tá? Além da solução que ele trouxe para nossa alma, que é a salvação, além disso, ele ainda nos cura, nos restaura, nos liberta e nos leva a um bom caminho, aqui na terra ainda. Né? Nós não podemos ignorar as consequências do pecado e agir como se não tivéssemos pecado. Né? Jesus é a solução para o pecado. Também Jesus é a prova do amor de Deus. Jesus é a solução para o pecado. Mas, né, nós não podemos cobrar de Deus as consequências de um afastamento que nós começamos. Bem pelo contrário, ainda assim, ainda que nós escolhemos nos afastar de Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos nos reaproximar. Nós jamais poderemos cobrar de Deus as consequências do afastamento por nossa iniciativa. Nós também devemos saber que Ele trouxe solução para esse afastamento, ainda que Ele veio de nossa iniciativa. Para que todo aquele que quiser reestabelecer este relacionamento, que não é religião, não. Todo aquele que quiser reestabelecer este relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, pode, por meio do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Então a prova do amor de Deus é Jesus Cristo. A prova do amor de Deus porque é a intenção dele reestabelecer o relacionamento conosco. É a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. É a chance que temos de nos aproximar diante do trono da graça e de herdarmos o céu futuramente, de forma real, né? Porque até nós vemos que em Isaías, só para reforçar isso que eu disse, em Isaías capítulo 59 diz assim, 59:2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o que nos separa de Deus são as nossas iniquidades. Deus não nos botou no mundo e nos abandonou. Tá? Não. Deus não nos botou no mundo e fica brincando. Né? Não, Ele não fez isso. Quem faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades. Então, iniquidades essas que podem ser solucionadas por meio de Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez. Tá? Então, as primeiras coisas que temos que aprender é o amor de Deus, né? Porque Ele nos trouxe solução para os nossos pecados. Ele nos trouxe chance de reaproximação, mesmo que nos afastamos por nossa própria vontade, tá? Então, a primeira coisa que precisamos entender é o amor de Deus. Porque ainda que o diabo sugestione 1 milhão de vezes na sua mente que essa situação que está acontecendo é porque Deus abandonou, é porque isso, é porque é aquilo, porque Deus não olha, porque Deus não ama, porque talvez até porque Deus não exista, nós devemos entender a palavra de Deus e entender o amor de Deus, né? E entender que não somos inocentes. Fomos justificados por Jesus Cristo. Fomos inocentados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós não somos inocentes. Amém? Mas o amor de Deus nos reaproximou dele. O amor de Deus nos reaproximou dele. Amém?
Outra coisa, além de entender o amor de Deus, nós devemos passar a entender o poder do arrependimento. Por que o poder do arrependimento? Como assim o poder do arrependimento? Porque ao nos arrependermos, reconquistamos o favor de Deus. E com o favor de Deus, nós conseguimos salvação, libertação, restauração, reconstrução, prosperidade e bem-estar. Amém? Nós somos capazes de reconquistar tudo isso a partir do momento que nós nos arrependemos. Já falamos sobre o amor de Deus, vamos falar agora um pouco sobre o poder do arrependimento, que é outra coisa importante para que nós aprendamos, amém? Sobre o poder do arrependimento, o primeiro grande poder do arrependimento é a salvação. Tá? A salvação muito maior do que a salvação física. O primeiro grande poder do arrependimento e do viver corretamente diante de Deus é a salvação da alma. Nós vemos isso claramente em Lucas capítulo 23, onde do versículo 39 ao 43 é falado sobre o ladrão na cruz que se arrependeu. Diz assim, vamos ler rapidamente. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Um dos ladrões falou isso. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, a salvação que Deus trouxe àquele ladrão não foi física, porque ele pereceu na cruz. Ele pereceu na cruz. Então, a salvação que Jesus trouxe àquele ladrão não foi física, não foi material naquele momento. Mas ele salvou a alma daquele ladrão. E depois, juntamente na restauração, onde todos os que dormem serão restaurados, aquele ladrão também, arrependido dos atos errados dele, poderá obter a salvação. Porque ele disse que com justiça ele estava sendo condenado. Então, ao Jesus ver que ele reconhecia os seus pecados, ele reconhecia como Senhor, lhe concedeu a salvação da alma. Este é o primeiro e maior poder do arrependimento, o perdão e a salvação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos deu, amém? Outro poder do arrependimento que Deus nos traz, libertação e restauração. Muitas vezes no Velho Testamento os israelitas foram levados cativos como escravos, porque adoraram imagens de escultura mesmo conhecendo Deus. A idolatria no Velho Testamento teve consequências sérias. Os israelitas foram levados escravos e cativos mais de uma vez. No livro de Neemias, capítulo 7, versículo 6, diz assim, estes são os homens, aí fala uma genealogia, a seguir segue muitos nomes, mas diz assim, Neemias 7, 6, estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade. Então, quer dizer que em Neemias, eles estavam voltando do exílio, eles estavam voltando da escravidão. E Jesus Cristo os estava dando liberdade. Jesus Cristo os estava, Deus, porque já era Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus estava trazendo eles do exílio. Mas por que Deus os trouxe do exílio? A gente encontra Neemias capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, Neemias falando, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos
para ouvirdes a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos cometido pecado. Quer dizer, em Neemias 1, nós vemos ele se arrependendo de seus pecados, ok? Nós vemos ele orando pelos filhos de Israel, porque eles haviam pecado, para que Deus concedesse misericórdia sobre eles. Já no capítulo 7, nós vemos eles voltando do exílio. Amém? Então, outro poder do arrependimento é a libertação, porque eles estavam sendo libertos do exílio. Eles estavam sendo libertos do jugo da Babilônia. Coisa semelhante também acontece no livro de Esdras, tá? Mas ali os israelitas haviam sido novamente levados cativos, mas dessa vez era pelos persas, tá? Ali em Esdras 7, capítulo 1, diz assim: E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, aí fala alguns nomes, que eles começaram a subir para Jerusalém para restaurar o templo, tá? Mas por que eles puderam subir a Jerusalém para restaurar o templo? Porque nós vemos em capítulo 9 eles se arrependendo. E no início do livro de Esdras, eles querendo voltar ao Senhor, querendo se voltar ao Senhor, se arrependendo das idolatrias e rebeliões. Amém? Então, Deus nos traz libertação do jugo, de todo qualquer jugo de escravidão, seja ele vício, ou seja ele uma situação que nos subjuga, ou qualquer outra coisa. Deus nos traz libertação e Ele nos traz restauração, assim como Ele trouxe restauração no tempo de Esdras e no tempo de Neemias. Quando eles se arrependeram, eles obtiveram a salvação do exílio, eles obtiveram a libertação do exílio e a restauração, porque eles passaram a reconstruir os muros de Jerusalém, passaram a reconstruir o templo. Amém? Nós vemos ainda em Ageu também, falando sobre reconstrução e prosperidade. Nós vemos aqui em Ageu o povo também que estava voltando do exílio mais uma vez, porque se arrependeu. Foi ao exílio por causa do quê? Por causa da maldade de Deus? Não, por causa do próprio pecado, por causa da própria idolatria. Saiu do exílio por quê? Por causa da bondade de Deus, que os livrou de lá. Amém? E aqui nós vemos em Ageu também, quando eles começam a edificar a casa de Deus com atenção, eles começam, além de reconstruir o templo, eles começam a obter prosperidade. Amém? Porque eles atenderam foram libertos aqui, ó. Aqui já está no reinado de Dário, tá? Os governadores de Judá puderam começar a reconstruir o templo. Puxaram um pouquinho a orelha aqui dos filhos de Israel, porque eles não estavam contribuindo de forma correta e por isso não estavam prosperando. Então eles passaram a contribuir de forma adequada e passaram a prosperar. Há quem diga que a prosperidade ela é muito interessante, porque ela não pode ser medida na quantidade de dinheiro que tu tem na conta bancária. A prova disso é José. José tinha o dom da prosperidade. Tudo que ele botava a mão saía abençoado. Tudo que ele botava a mão era construído. Tudo que ele botava a mão crescia. Onde ele ia gerenciar, as coisas saíam certo. Onde é que ele estava, ele prosperava. No que ele botava a mão, as coisas cresciam. Quer dizer, ele tinha o dom da prosperidade. Tá? Prova disso, ele era escravo, mas ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele não foi ao exílio por causa de pecado, não. Ele foi traído pelos próprios irmãos e foi levado cativo. Tá? E aí ele foi feito escravo. Mas ainda como escravo ele temia Deus, então dentro de pouco tempo ele foi feito mordomo, porque onde ele colocava a mão ele prosperava. Então não fazia sentido
para o senhor dele manter ele numa posição inferior. Ele colocou ele com condições de governar a casa e os negócios dele. Então tudo passou a prosperar. Ele depois disso passou por uma acusação injusta e foi levado à prisão. Levado à prisão, o carcereiro viu que onde José botava a mão prosperava. Onde José estava, ele prosperava. Então o que ele fez? Ele colocou ele para gerenciar, para ajudar ele na prisão. Feito isso, quando o próprio faraó teve um problema com um sonho, que ele viu que era que ele estava sendo mostrado a ele que alguma coisa grave iria acontecer e que medidas precisavam ser tomadas, a quem ele foi buscar? A José. Por quê? Porque José tinha solução para aquilo. E como que José, passando por escravo, por acusação injusta, por prisão, teria solução para aquilo? Por quê? Porque ele era próspero. Onde ele botava a mão, crescia. Onde ele botava a mão, abençoava. Ele era próspero. Né? E isso, claro, em um determinado momento ele foi feito governador de todo o Egito. Então, claro que aquilo acabou se manifestando de forma externa também, com o que muitas pessoas entendem por prosperidade, mas o que com certeza por si só não justifica prosperidade, né? Mas que muitas pessoas entendem como prosperidade, né? Acabou se manifestando de forma externa também. Mas onde José estava, ele crescia. Onde ele botava a mão, crescia. Onde ele estava, abençoava. Quer dizer, ele tinha o dom da prosperidade. Ele conseguia fazer as coisas crescerem. Ele conseguia abençoar as coisas. Tanto é que o Egito foi livre da fome por causa de José. Talvez se não fosse José na história do Egito, hoje o Egito seria só mais uma civilização que terminou. Mas não terminou. Não terminou porque eles não morreram de fome. Eles não morreram de fome porque José estava lá. Aquele que foi feito escravo e até prisioneiro deles estava lá. Para livrar, porque ele tinha o dom da prosperidade. Tanto é que o próprio faraó pediu ajuda a ele, porque precisava dele. Amém? Além disso, outra coisa que o poder do arrependimento nos traz, outra coisa que também precisamos aprender, é que o arrependimento pode nos trazer bem-estar. Amém? Nós vemos isso no livro de Reis. Eu vou dar uma resumida em como o livro de Reis nos diz isso. Vou dar 2 exemplos. O rei Davi. O rei Davi uniu Israel, trouxe diversas vitórias a Israel e teve um reinado muito próspero. Mas Davi era muito temente a Deus. Agora, em comparação a Davi e Acabe. Acabe levou o povo de Israel a pecar após Baalins. Eles pecaram. E o que aconteceu? Tiveram 3 anos de seca. Mas, assim, quando Elias, fez a prova e o fogo caiu do céu e os israelitas viram que Deus era o Senhor e que Baal não era o Senhor. E quando o fogo caiu do céu e os israelitas viram que Deus era o Senhor e que Baal não era o Senhor e se arrependeram da idolatria, a seca de 3 anos que estava sobre a terra saiu. Mediante o quê? Mediante o arrependimento. Não é porque ela ia acabar em 3 anos, não. Ela não tinha data para terminar. E ela não ia terminar enquanto não houvesse arrependimento. Amém? Mas quando eles se arrependeram, a seca terminou. Tá bem? Então, repassando. O que nós temos para aprender hoje, né? Com o que passou com essa quarentena, com todos estes males. A primeira coisa é o amor de Deus. Amém? O amor de Deus que se manifesta através do fato dele ter entregado Jesus Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A segunda coisa é o poder do arrependimento, porque
porque ao nos arrependermos nós alcançamos salvação, como vimos no ladrão na cruz. Através do arrependimento somos capazes de alcançar libertação e restauração, como nós vemos no livro de Neemias e Esdras, e também através do poder do arrependimento, através do arrependimento nós alcançamos reconstrução e prosperidade, como nós vemos no livro de Ageu, né, onde que o templo foi reconstruído e o povo prosperou, e também alcançamos bem-estar, como nós vemos no livro de Reis, em comparação Davi com Acabe. Amém? Então vamos orar para que nós realmente consigamos entender isso que Deus quis nos trazer e que isso sente no nosso coração, para que nós obtenhamos vitória e restauração e arrependimento completo. Amém? Porque através do arrependimento podemos obter de Deus salvação, libertação, restauração e bem-estar, como nós vimos ao longo da Bíblia. Amém? Então vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar com fé, tá? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Eu tô falando aqui, vocês estão vendo o que? O meu exterior. Como eu sou, o meu cabelo, vocês estão vendo o exterior. Mas Deus não me vê assim. E Deus não te vê assim. Deus me vê o meu coração. Deus olha para ti e vê o teu coração. Deus olha para ti e vê o teu coração. Deus olha para mim e vê o meu coração. Deus não olha para mim e vê o meu estereótipo ou vê a imagem que eu tenho. Muito embora Ele tenha nos feito a sua imagem e semelhança, Deus não olha para mim e vê isso. Deus olha para mim e vê o meu coração. Deus olha para ti e vê o teu coração. Por isso que a nossa oração tem que ser de coração sincero. Nossa oração tem que ser de coração sincero. Nossa oração tem que ser de coração sincero. Porque Deus olha para o meu coração para saber se vai me atender ou não. Amém? Por isso o coração tem que estar sendo sincero. Amém? Então vamos orar para que Deus nos ensine, sente no nosso coração, para que nós não pequemos mais contra Ele e obtenhamos livramento e salvação, amém? E libertação e bem-estar. Amém? Para a glória do seu nome. Vamos orar a Deus então. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos. Queremos confessar, Senhor, os nossos pecados. Queremos confessar, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor. Assim como Neemias e Esdras, Senhor, confessaram os pecados e as iniquidades, nós confessamos os nossos pecados e as nossas iniquidades. Nos liberta e nos restaura, Senhor. Assim como o ladrão na cruz, Senhor, reconheceu, Senhor, o seu pecado, mas também te reconheceu como Senhor. Nós também queremos reconhecer os nossos pecados e te reconhecer como Senhor, para obter a salvação da nossa alma, Senhor. Assim como no livro de Ageu, Senhor, o povo, Senhor, se arrependeu, Senhor, da ganância, Senhor, e passou a contribuir com generosidade na tua casa e passou a receber prosperidade, Senhor. Nós também queremos nos arrepender de todo apego ao material, Senhor, e de toda ganância que possa ter o nosso coração, Senhor. Também, Senhor, assim como Davi, Senhor, levava o povo a te adorar e não adorar Baalim, Senhor, nem a Baal, nem a Astarote, nem a qualquer outro Deus, Senhor. Assim nós também queremos ser luz do mundo e sal da terra, Pai, para obtermos a salvação, Senhor, para obtermos, Senhor Jesus, bem-estar e restauração completa, Pai. Que não venhamos a ser como Acabe, de coração impertinente, Senhor, passando 3 anos por seca e ainda assim não te reconhecendo como Senhor. Que não venhamos a ser, Senhor, esse coração impertinente, mas que nós venhamos a ter um coração segundo o teu coração, como tu disse de Davi, Pai. Porque ele te adorava e te buscava e não pensava 2 vezes em reconhecer o seu pecado quando confrontado, Senhor. Da mesma forma nós, Senhor, não devemos pensar 2 vezes em reconhecer os nossos pecados. Devemos confessá-los e se arrepender deles. Espírito Santo de Deus, Pai eterno, Deus de Israel, vem nos trazer mais de Ti, Senhor, vem nos encher com Teu Espírito Santo, Pai.
Espírito Santo de Deus, vem nos ensinar o que nós precisamos aprender para que o diabo não nos enlace mais, Senhor. Vem nos ensinar o que nós precisamos aprender, Senhor, para que nós não caiamos mais nas armadilhas de Satanás, Senhor. Para que nós venhamos a vencer e obter vitória, Senhor. Ensina o nosso coração, Senhor. Porque a Tua palavra também diz, Senhor, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Então venha estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós obtenhamos salvação, para que nós obtenhamos livramento, para que nós obtenhamos restauração completa, para a glória do Teu nome. Pai Santo, nós precisamos de Ti, Deus eterno. O que é de nós se não for a Tua graça? Nós precisamos do Teu amor, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, Senhor. Nós precisamos reestabelecer o relacionamento com o nosso Criador. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus eterno. Oh, Espírito Santo de Deus, nos traz, Senhor. Nos leva ao verdadeiro caminho, nos leva ao verdadeiro arrependimento. Nos traz restauração completa. Nos traz purificação completa. Repreende o mal, repreende as trevas, repreende toda a obra maligna, Pai, para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com Tua graça. Espírito Santo de Deus, vem nos encher, Senhor, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem repreender o mal e as trevas, Senhor, da confusão de Satanás sobre a nossa mente. Repreende, Senhor, e nos leva a Ti mesmo, Senhor, porque é Tu quem pode nos dar, Senhor, tudo o que precisamos, Senhor. E errados estávamos nós, Senhor. Errados estávamos nós, Senhor, em ofender o Teu Espírito Santo. Mas nós temos muito que Te agradecer pela salvação que Tu nos trouxe, pela restauração que Tu nos trouxe, Senhor. Nós temos muito que Te agradecer por isso. Nós temos que ser gratos por tudo que Tu tem nos dado, por toda a salvação que Tu tem nos dado, Senhor, por toda a restauração que Tu tem nos dado, Senhor. Nós temos que ser gratos a isso, Senhor. Temos que ser gratos a isso, Senhor. Nos ensina, Senhor, que é em Ti que nós temos tudo o que nós precisamos, Senhor. Nos ensina que é em Ti que nós temos a salvação da nossa alma, Senhor. Nos ensina, Senhor, que é em Ti que nós temos libertação e restauração, Senhor. Nos ensina que é em Ti que nós temos reconstrução e prosperidade, Pai. Nos ensina que é em Ti que nós temos bem-estar verdadeiro. União e harmonia, Senhor Jesus, é em Ti. Nos ensina isso, Senhor, através da Tua palavra, da Bíblia, Senhor, através do Teu falar no nosso coração, Senhor. Nos leva mais perto de Ti. Nos leva a sermos mais filhos, a sermos mais servos. Nos traz a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então guarde no seu coração, está bem? Guarde no seu coração essas palavras. Ore a Deus, ore a Deus. Não é vergonha dizer que nós, em oração, pedimos a Deus que Ele nos ensine. Não é vergonha em oração pedir a Deus para que nós consigamos entendê-lo. Não é vergonha, é sabedoria. Né? É sabedoria de Deus. Amém? É sabedoria de Deus. Então nós devemos sempre buscá-lo em coração sincero, sendo gratos por seu amor. E também devemos buscar salvação, libertação, reconstrução e bem-estar nele, porque é dele que podemos obter absolutamente tudo o que precisarmos ou precisamos. Amém? Que Deus abençoe, que você possa guardar as palavras do seu coração e orar sempre a Deus para que Ele possa lhe ensinar. Amém. É Deus que nos ensina, é o Espírito Santo quem nos convence.
Então que venhamos a orar para que Ele nos ensine e nos convença sempre. Amém? Fique com Deus.